Talmud nos ensina, no Tratado de Kiddushin, que existe uma mitzvah muito grande do filho respeitar os seus pais. Ao mesmo tempo, existe uma mitzvah mais importante, talvez, de um aluno respeitar o seu professor. E o Talmud faz essa comparação. Se os pais que trouxeram o menino para a vida desse mundo físico precisam ser respeitados, muito mais o professor que está preparando ele para uma vida eterna no paraíso, que o respeito tem que ser muito maior. De forma tal que o Talmud nos explica que quando a pessoa tem a possibilidade de ir ajudar o professor que ensina para ele Torá, e ao mesmo tempo ele tem uma obrigação de auxiliar o seu pai, ele deve deixar de lado momentaneamente o auxílio ao seu pai e prestar auxílio ao professor. Por exemplo, se os dois estão carregando sacolas, estão voltando, ele deve primeiro ajudar o professor, somente depois ajudar o pai, porque o professor leva ele para a vida eterna e o pai trouxe ele para a vida desse mundo. No entanto, se além de ser pai também é o professor de Torá, então, mesmo que ele não é tão grande que nenhum outro professor, ele tem a obrigação, em primeiro lugar, do pai, porque ele tem as duas vantagens, ensinar para ele Torá, além de ser também aquele que trouxe ele para esse mundo. A Torá nos diz que uma pessoa que respeita o seu mestre, ele está respeitando o seu Criador. Porque da mesma forma que a pessoa, quando respeita o seu mestre, não está respeitando pela pessoa do seu mestre, mas pela Torá que ele está lhe ensinando, que a Torá é a sabedoria divina. A Torá nos diz que mesmo uma pessoa que não é o seu mestre, mas é um grande conhecedor da Torá, tem que ter todo o respeito de qualquer pessoa. Por isso, quando um grande sábio entra, ou mesmo um sábio qualquer entra numa sinagoga, todos devem se levantar em homenagem a ele, pelo conhecimento dele e pela sabedoria dele. Mas um professor que, além de ser sábio, ele ensina para o aluno, e a maioria da sabedoria dele ele aprendeu desse professor, então o respeito que ele deve ter por ele é muito mais íntimo e muito mais abrangente. De forma tal que nossos sábios dizem que até mesmo quando falece o seu professor, ele tem que cortar as suas roupas da mesma forma que ele faria pelo falecimento de um dos seus pais. Essa conduta realmente não é feita por muitas pessoas, mas realmente essa seria a mitzvah, que é a importância que a pessoa tem que dar para o seu professor. E isso em matéria de um professor que ensina para ele Torá. No entanto, o Talmud nos diz que mesmo um professor que ensina para uma pessoa uma profissão, também deve ser respeitado. Tem que ter respeito dele de uma forma absoluta, de forma tal de não contradizê-lo e de ajudá-lo naquilo que ele precisa, que é auxiliá-lo. E, logicamente, é proibido atrapalhar a sua aula de qualquer forma e é proibido ele trazer sofrimento para o seu professor, mesmo em matérias laicas. No momento que a pessoa sabe respeitar o seu professor, de quem ele está aprendendo as suas informações, dessa forma a pessoa dá importância para o conhecimento dele, e isso também é um segredo para que o conhecimento dele seja eternizado dentro da pessoa, ele seja bem aceito de forma tal que ele vai conseguir memorizá-lo por mais tempo, pelo mérito de respeitar aquele que ensinou para ele. Nossos sábios dizem, quando a pessoa sabe respeitar o seu professor, sabe respeitar o seu pai, ele vai também saber respeitar a Deus. Então faz parte do respeito a Deus também a parte de respeitar seus pais, seus professores, seus mestres, e dessa forma ele está demonstrando que ele não está respeitando apenas o seu professor, ele está respeitando aquele que Deus mandou respeitar. Dessa forma nós vamos se conectar com Deus e nosso estudo vai ser abençoado e vai ser iluminado da melhor forma possível e podemos realmente iluminar nossos olhos com os ensinamentos da Torá e nossos corações receber os ensinamentos profundos de forma tal que vamos nos transformar em pessoas mais elevadas.